Salve, amada Igreja gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre o valor da conversão. Vou ler um texto com os irmãos, do verso 31 a 34 de Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Nós ficamos preocupados quando nós olhamos para esse texto e começamos a meditar nele com profundidade. Quando eu posso dizer que realmente eu sou convertido? Eu olho para esse texto como se a conversão fosse um processo de salvação, inserido dentro do processo de salvação como algo constante e contínuo, que tem que ser vivido todo dia. A conversão é algo que acontece todos os dias na nossa vida. Nós não podemos achar que estamos 100%. Nós precisamos compreender, e Jesus ele fala para Simão: olha, Simão, Satanás nos reclamou para peneirar, e hoje também Satanás continua a reclamar com o Senhor para nos peneirar, para nos refinar, para saber se realmente nós estamos convertidos ou se nós estamos convencidos. Nós precisamos compreender que a verdadeira conversão ela flui de dentro e ela é permanente e contínua quando nós nascemos de novo com o Espírito Santo. Pedro andava com Jesus já há 3 anos e meio e ainda não havia nascido de novo, porque ele ainda não havia encontrado com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento, não há conversão verdadeira. E ele fala ainda: olha, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando o problema chegar, quando a luta chegar, quando tudo acontecer, que você não desfaleça, mas que você continue firme, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua fragilidade e reconhecendo que você é ser humano, que você precisa ser tratado e trabalhado na área do crescimento e do fortalecimento. Pois quando te converteres, 3 anos e meio andando com Deus, andando com Jesus, e ainda não havia nada de convertido nele, ele ainda continuava sendo o velho Pedro, o Pedrão pescador. Claro que agora diferenciado pela vida que ele estava adquirindo através do seu convívio permanente com Jesus, porque ele vivia Jesus 24 horas. Ele caminhava com Jesus, ele ia com Jesus, ele fazia parte dos 3 amigos íntimos de Jesus. Ele sempre, quando Jesus fazia qualquer pergunta, ele se antecipava e aquilo contava pontos para ele com Jesus. Quando Jesus fala para os discípulos lá em João 6,66, fala: olha, foi todo mundo embora, vocês também querem ir? Ele imediatamente se levanta: olha, para onde que nós iremos se o Senhor tem as palavras da vida eterna? Para onde que nós vamos se o Senhor não tem vida? E Jesus agradou daquilo ali, e agora ele roga, porque ele sabe que na hora que ele se converter, ele vai ser uma pessoa forte. Ele conhece o temperamento sanguíneo de Pedro, e ele sabe que ele vai ter condição de fortalecer aqueles que vão às vezes se sentir fraco quando as intempéries e as lutas chegarem. Eles vão ter condição de suportar as batalhas e as lutas quando elas chegarem. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Novamente, mais uma prova de que ele não havia nascido de novo. Novamente, ele tenta interferir ali em outro momento também, quando ele vai lavar os pés aos discípulos
e Pedro quer se recusar a deixar lavar os pés. Ele falou: se você não deixou lavar os pés, você não tem parte comigo. Não, então não lava só os pés, não lava tudo. Não, eu só preciso lavar os pés. E verdadeiramente ele compreende que ele achava que ele estava pronto, ele enfrentaria qualquer batalha, qualquer luta, ele estava preparado, e só enfrenta qualquer batalha, qualquer luta quem é verdadeiramente convertido e não convencido. A maioria das pessoas estão dentro dos templos, das igrejas, convencidos e achando que são convertidos, que nasceram de novo, estão longe de Jesus. Estão perto de Jesus com a boca, mas o coração está a quilômetros de distância. São verdadeiros convencidos, não tem nada de Jesus, não tem nada de conversão na vida deles. E é Pedro, e Jesus fala para ele: olha, Pedrão, eu roguei para Satanás não te... Eu roguei por você para que você não desfaleça, tua fé ainda é fraca, mas vai chegar um ponto que a tua fé vai se fortalecer e você vai enfrentar o diabo. Agora você não está preparado para enfrentar o diabo, mas vai chegar um momento, quando você realmente estiver conversando, quando você estiver nascido de novo, quando o Espírito Santo estiver atuando na tua vida, você vai ter condição de enfrentar o diabo, e você vai enfrentar e vencer, porque eu mostrei para você como que vence o diabo. Você viu a vitória lá na cruz. Você foi comigo até na cruz. Você só não quis permanecer comigo na cruz, mas você me viu na cruz. Mas você não teve condição, você ainda não era convertido, você não permaneceu comigo na cruz. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Jesus sabia da fragilidade de Pedro. Jesus sabia das dificuldades que ele enfrentaria e que ele já estava enfrentando. Porque quem não é verdadeiramente convertido não está pronto e preparado para viver o melhor de Jesus. Pedro, apesar de viver com Jesus, apesar de estar dentro daqueles homens separados que Jesus escolheu para fazer pescadores de homens, ele ainda não estava preparado para viver 100% de Jesus. Só vive 100% de Jesus quem é verdadeiramente convertido. Nós precisamos da conversão, nós precisamos nascer de novo. Nós temos que deixar de sermos convencidos, achar que somos alguma coisa, achar que podemos. Pedro achou que podia, mas Jesus afirmou para ele: olha, Pedrão, você está dizendo que vai comigo para a morte? Ou para a prisão? Eu te afirmo que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Querido, e tudo cumpriu, Jesus sabia tudo. E quando Pedro é questionado sobre a história dele com Jesus, ele começa a praguejar. E quem pragueja, às vezes falou impropérios, falou coisas difíceis. Claro que Jesus sabia que tudo aquilo iria acontecer, mas que ele estava pronto para liberar perdão para Pedro, na hora que ele se convertesse. E na 3ª vez, quando o galo canta, aí Pedro começa a lembrar de tudo. Realmente veio um raio-x, e aí ele se escondeu e chorou amargamente. E aquelas lágrimas foram a prova de que estava nascendo um novo Pedro. Um novo Pedro. Só precisava agora da cobertura e da unção do Espírito Santo para que ele impactasse nações e vidas, como ele impactou lá em Atos dos Apóstolos. E verdadeiramente nós compreendemos que a conversão verdadeira é um processo. O que sai disso é convencimento. Convencimento. Eu sou, eu posso. Nós não podemos nada sem Jesus. Nós não podemos nada sem o Espírito Santo. Por isso eu gostaria de desafiar você, meu querido. Deixe de ter autossuficiência. Compreenda que você é ser humano limitado, que você precisa nascer de novo e crescer.
em estatura, graça diante de Deus primeiro e depois diante dos homens, para que você possa dar testemunho do Senhor. Eu gostaria de te agradecer nesta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.